Oi, pessoal, boa noite. Boa noite para todo mundo que está entrando. O conteúdo desse programa. Esse programa está basado em premissa. Oi. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é Bia, sou nutricionista. Tem algumas pessoas aqui que eu estou vendo que eu já conheço. Queria agradecer a presença de todos aqui nessa noite. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a prescrição de enzimas com a doutora Vânia Matoso. A ideia aqui é a gente fazer a gente fazer aqui uma revisão sobre essa prescrição de enzimas, como é que a gente pode ajudar os nossos pacientes. De uma forma bem prática. A gente estava conversando com a Vânia antes, né, do quanto é difícil a gente encontrar referências bibliográficas que falem sobre essa prescrição de enzimas. Então, é muito importante a gente poder contar com a presença da Vânia, que traz uma visão muito da prática clínica, que acaba sendo o mais importante hoje no nosso consultório, né? E se tratando de enzima, isso é de extrema relevância, justamente por conta dessa dificuldade da gente conseguir artigos científicos. Então, a ideia aqui é a Vânia fazer essa palestra para a gente. Eu queria só pedir passar algumas orientações, então, para que a gente deixe as perguntas para o final, para a gente não ficar colocando as perguntas no chat, para não ficar levantando pop-up na telinha da Vânia, tá bom? Então, no final, a gente vai abrir aí para uns 15, 20 minutinhos de perguntas, daí vocês colocam no chat, a gente vai fazendo essa seleção. No final também, a gente vai fazer um sorteio de enzimas, então eu vou disponibilizar aqui um QR Code para vocês preencherem no final da aula, eu vou fazer um sorteio. Queria pedir para todo mundo só deixar sempre o microfone desligado, tá bom? Para não ter interferências. E é isso. Então, só fazendo uma apresentação formal da Vânia. Vânia, obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. É uma honra ter você aqui, minha amiga pessoal. Muita coisa do que eu sei de intestino é graças a você. A Vânia, gente, para quem ainda não conhece, então é nutricionista, ela tem essa formação em nutrição clínica funcional, é doutora e mestre pela Universidade Federal Fluminense e é docente dos cursos de pós-graduação em nutrição clínica da Universidade Federal do Rio de Janeiro e gastroenterologia funcional da Plenitude. Vaninha, seja bem-vinda, arrasa aí. Eu vou estar por aqui, qualquer coisa que você precisar, eu só vou deixar o meu microfone no mudo, minha câmera desligada só para não te atrapalhar, tá bom? Você está no mudo, que eu mutei todo mundo. Pronto. E agora? Obrigada, Vaninha. Eu vou parar agora tudo certo. Eu vou parar de compartilhar minha tela para você poder compartilhar a sua, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Vaninha, desculpa, eu te mutei sem querer. Pronto. Pronto. E agora? Pode? Agora tá tudo certo. Podemos começar. Então tá. Primeiro eu queria agradecer o convite da Pure Encapsulation, da Bia também. Muito bom estar aqui com vocês. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre enzima e como a Bia falou, a gente tem pouca coisa disponível ainda na esfera científica, em publicação, em PubMed, e aí acaba gerando uma dúvida mesmo. Como é que eu suplemento? Eu devo suplementar? Não devo? Em que paciente? De que forma? Então, a ideia aqui é que a gente consiga elucidar para vocês, né, alguns pontos para que a gente consiga fazer a suplementação de forma bem assertiva. Tem um resultado bem interessante do uso de enzimas na prática, e eu acho que ajuda muito o paciente. A gente até estava conversando isso antes da gente começar, né, a palestra. Então, vamos lá. Primeira coisa é a gente lembrar, né, o que são essas enzimas digestivas.
Então, as enzimas, elas são proteínas que elas vão fazer o quê? Elas vão quebrar moléculas grandes, transformá-las em moléculas pequenininhas, para que a gente consiga absorvê-la lá na hora lá no intestino, né? Então, são proteínas que vão quebrar as macromoléculas em moléculas menores para eu conseguir facilitar esse processo de digestão e absorção. Então, veja que elas são super importantes para um processo de digestão e absorção adequado, né? E a gente tem que lembrar que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente come, absorve, metaboliza e excreta. Essa máxima de que a gente é o que a gente come, ela é super obsoleta, né? Então, se eu tiver uma dieta boa, mas eu não tiver um processo digestório e absortivo satisfatório, o meu paciente pode acabar cursando com alteração do status nutricional, ainda que ele coma bem, tá? Isso é muito comum da gente ver na nossa prática, no nosso dia a dia, tá? Na nossa clínica. Então, onde é que a gente encontra enzimas, né, no nosso trato gastrointestinal? A gente vai encontrar desde a boca, né? Então, na boca eu já tenho liberação de enzimas, eu já começo esse processo, né, de digestão. É bem pequenininho, assim, é um iniciozinho da digestão, não é nada robusto, mas esse início já é importante para que eu continue essa digestão no estômago e no intestino, tá? Então, a gente vai encontrar enzimas oriundas das glândulas salivares, né? Por exemplo, a amilase, a lipase, no estômago, no pâncreas e no intestino, tá? E aí, quais são as principais enzimas que a gente tem? Quais são os principais grupos enzimáticos que a gente vai encontrar no nosso trato gastrointestinal? São especialmente 3, tá? Então, a gente vai ter as lipases. Então, as lipases, elas vão digerir lipídio. A gente vai ter as proteases. As proteases vão fazer digestão de proteínas. E a gente vai ter as amilases, que elas vão fazer a digestão do amido. Nessas horas, a gente sempre se pergunta pelo sal biliar, né? Ué, cadê o sal biliar, que a gente sabe que é importante para a digestão de lipídio? O sal biliar, ele não é considerado uma enzima, ainda que seja muito importante, crucial a presença dele no trato gastrointestinal para que eu consiga fazer a digestão adequada dos lipídios. Então, vamos lá. Peraí, deixa eu fechar isso aqui. Bom, então vamos lembrar, né, como é que é essa liberação de enzimas e aonde elas acontecem. Então, como eu falei para vocês, essa liberação enzimática, ela já começa na boca. Então, na boca eu tenho liberação de lipase e de amilase. Posteriormente, a gente vai chegar no estômago, e no estômago eu tenho a liberação de pepsina, que vai fazer digestão de proteína, e eu tenho a lipase gástrica, que vai iniciar a digestão dos lipídios. Lá no trato gastrointestinal, eu tenho a liberação de enzimas pancreáticas, né? Tripsina, amilases, carboxipeptidases, lipases. Então, o pâncreas, ele atua na digestão de lipídio, de carboidratos e de proteína. A gente tem a liberação também lá no trato gastrointestinal, aqui é duodeno e jejuno, a gente vai ter a liberação de enzimas de borda em escova, né, que são aquelas enzimas expressas na superfície das células intestinais. Dessas enzimas de borda em escova, a mais famosa que a gente escuta é a lactase, tá? E no cólon, a gente já não tem liberação enzimática. Então, a liberação enzimática, ela acontece no delgado. Então, é boca, estômago e delgado, na primeira partezinha do intestino. No finalzinho do intestino, no cólon, a gente não tem liberação de enzima pelo hospedeiro, mas a microbiota presente no cólon pode liberar enzimas digestivas, tá? Por exemplo, a fosfolipase A2, que é uma enzima que está envolvida na digestão de lipídio. Mas lá no cólon, eu não tenho liberação de enzima pelo hospedeiro, eu tenho liberação de enzima pela microbiota. Algumas bactérias sabem produzir enzimas digestivas. E aí, vamos lembrar, né, quem são essas enzimas de borda em escova? Qual é a diferença? Na verdade, o que é isso, enzima de borda em escova? Que a gente adora falar esse nome, mas a gente não sabe exatamente o que elas são. Enzimas de borda em escova são enzimas produzidas pelo intestino delgado, tá? Especialmente duodeno e jejuno. Elas são produzidas pelo intestino e elas são incorporadas à membrana intestinal. Então, elas ficam expressas ali na superfíciezinha desse intestino. Para que essas enzimas servem? O que elas fazem? Elas liberam, elas digerem
especialmente carboidrato, tá? E aí a gente tem várias enzimas de borda em escova, maltase, isomaltase, sucrase, e a mais famosa delas é a lactase. A lactase é a enzima mais sensível que a gente conhece a qualquer machucadinho nesse trato gastrointestinal. Então, assim, quando a gente começa com diarreia, por exemplo, uma das primeiras coisas que a gente orienta o paciente a suspender é o quê? Laticínio, porque a gente sabe que se eu tiver injúria nesse trato gastrointestinal, eu vou ter um prejuízo na liberação de lactase de enzimas de borda em escova. Mas a gente só tem enzima de borda em escova para carboidrato? Não, a gente também tem enzima de borda em escova para proteína, que a gente chama de aminopeptidase, tá? Então, lembrando que a enzima de borda em escova são enzimas produzidas no intestino delgado e incorporadas à sua membrana. E as outras enzimas, elas são o quê? São enzimas luminais, que a gente chama, que são liberadas no trato gastrointestinal com atuação naquela áreazinha do trato gastrointestinal. Então, elas não são produzidas pelo trato gastrointestinal, elas são liberadas no trato gastrointestinal. Bom, e aonde que eu tenho esse grande encontro, né, de alimentos com enzimas? Especialmente no estômago e no intestino delgado, tá? E uma coisa muito importante da gente lembrar é que as enzimas, elas têm as suas atividades relacionadas a faixas específicas de pH. Todas as vezes que eu altero o pH do trato gastrointestinal, seja por conta de medicamento, seja por conta de uma deficiência de vitamina e mineral, onde eu não consigo, por exemplo, acidificar o estômago de forma adequada, eu tenho prejuízo na transformação e na atuação dessas enzimas. Então, as enzimas, elas têm pH ótimo para funcionar. Isso é uma coisa que a gente não pode esquecer, tá? Então, se eu tiro essa enzima desse pH ótimo, ela não consegue funcionar, eu não consigo digerir o alimento que eu estou consumindo, tá? Então, o estômago e o intestino delgado é onde a gente tem uma digestão no estômago ainda inicial, né? Então, o amido até tem uma digestão boa ali ainda em nível de estômago, chega até 75%, mas já o lipídio, a proteína, já é mais inicial, 10 a 15% do total. No intestino delgado é onde a gente vai complementar, a gente vai finalizar esse processo digestório e absortivo. O intestino delgado é o nosso grande sítio de absorção de nutrientes, tá? Não é o cólon, é o intestino delgado. É por isso que, quando meu intestino delgado fica ruim, né, aí eu começo a ter um monte de problema, um monte de manifestação de sinais e sintomas no paciente. Eu sempre falo para os alunos que o intestino delgado é a festa VIP, né, onde todo mundo quer ir. Já o intestino grosso é o quê? Baile lotadão, né? Então, é aquele lugar que vai todo mundo, mas não acontece nada que interessa, assim, de fato, né? Então, assim, a festa VIP é o intestino delgado. Então, é para ele que a gente tem que olhar. Muitos dos nossos pacientes têm problemas importantes ali no funcionamento de intestino delgado e também de estômago, tá? É importante que a gente olhe para o estômago, porque a gente sempre acha que a disbiose, alteração de microbiota, só está relacionada a delgado, mas às vezes quem propicia uma alteração de microbiota no intestino é o estômago, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas aí, lembrando rapidamente, né, da nossa aulinha de fisiologia lá no primeiro período da faculdade, né, que a gente ia mais para a chopada do que ia para a faculdade, vamos lembrar um pouquinho como é que acontece, né, essa coisa da digestão. Então, como é que acontece a digestão de carboidrato? Essa digestão ela já vai começar na boca, através da liberação da enzima que eu falei, que é a amilase salivar. Essa digestão na boca ela é muito incipiente, muito inicial, 3 a 5% do total, ou seja, quase nada. Mas essa amilase salivar, ela continua atuando ainda em fase gástrica, na fase de armazenamento gástrico. E aí ela consegue digerir até 75% do amido que a gente consome. Tá? Então, por isso que ela é importante. Apesar de, na boca, ela só responder por 3 a 5% do total, quando eu chego no estômago, eu já consigo digerir 75%. Depois que esse amido ele sai do estômago, ele vai alcançar o intestino delgado. E ali eu vou ter a ação da amilase pancreática e vou ter a ação das enzimas de borda em escova. Depois que está tudo bem digeridinho, bem bonitinho, eu vou fazer o transporte através de transportadores como o GLUT2 e o SGLT1.
Acabou o carboidrato, né? E aí a gente vai para a proteína. A proteína, ela começa a sua digestão mesmo no estômago, tá? Não é na boca. Então, quando ela chega no estômago, eu tenho a liberação de pepsina, tá? E aí a gente tem que lembrar que a pepsina só funciona em pH de até 3,5. Então, se esse estômago não tá ácido o bastante, a pepsina não atua. Eu não consigo converter a enzima inativa, que a gente chama de pepsinogênio, né? Um zimogênio, eu não consigo converter o pepsinogênio em pepsina, que é a forma ativa, que vai conseguir começar a digerir as estruturas proteicas. Então, como eu falei, eu preciso da acidificação do meio, tá? Então, a HCl é muito importante para a digestão proteica. Então, essa proteína, ela começa a ser digerida no estômago através da pepsina, alcança lá no intestino delgado e aí eu vou ter a atuação das aminopeptidases, que são as enzimas de borda de escova para proteína, associada às proteases oriundas das secreções pancreáticas, tá? E por último, eu vou ter a digestão de lipídio. A digestão de lipídio já é mais parecida com a de carboidrato, porque ela começa na boca, né? Então, eu tenho ali uma lipase lingual. Essa lipase lingual, ela continua atuando ainda quando chega na fase gástrica, que ela se junta ali na lipase gástrica. Eu faço um início de digestão também muito pequeno, né? E aí eu vou alcançar o intestino delgado, onde eu tenho a liberação de sal biliar, que não é uma enzima. O que o sal biliar faz? Ele emulsifica o lipídio. Se eu não tiver sal biliar, a lipase não consegue atuar de forma efetiva em cima dos lipídios. Então, eu preciso emulsificar esses lipídios, é o sal biliar que faz isso, para que as lipases consigam atuar em cima dos lipídios e elas serem incorporadas através das micelas de absorção, tá? Então, é assim que acontece a digestão de carboidrato, de proteína e de lipídio. E aí, como eu falei para vocês, é muito importante que a gente lembre dessa questão do pH, né? Flutuações de pH vão alterar o nosso processo digestivo e, consequentemente, absortivo, tá? E aí a gente sempre se pergunta assim, bom, o estômago, então, ele já inicia a digestão, né? Por que ele faz isso? É pequenininha essa função ali de 10% a 15%, mas por que é importante esse estômago estar atuante? Porque quando esses substratos, né, oriundos da digestão inicial de carboidratos, proteína e lipídio alcançam o intestino delgado, eu faço a liberação de CCK. E é a colecistoquinina que vai fazer com que a vesícula biliar se contraia, que eu faça o recrutamento de sal biliar e eu faço também a liberação das enzimas pancreáticas, tá? Então, eu preciso muito desse início digestão para eu conseguir completar a digestão lá no intestino delgado, né? Então, quando a gente pensa no trato gastrointestinal, lembrem sempre, gente, que é algo unificado. O tudo é uma coisa só, né? Então, se eu comecei a digestão mal na boca, não vai dar bom para o intestino delgado, né? A gente tende a segmentar, não, isso aqui é do intestino, não, isso aqui é do estômago. É tudo junto, tá tudo junto, é o mesmo trato gastrointestinal de um mesmo ser humano. Então, eu vou ter que sempre olhar para o trato gastrointestinal como um todo, não segmentá-lo, não fragmentá-lo, para que eu consiga ter uma resposta eficaz no meu paciente. E aí, só lembrando, então, que a digestão vai começar na boca e ela vai terminar no jejum proximal, né? Já no cólon, a gente não tem esses processos de absorção e digestão. O cólon faz o quê? Ele vai atuar em eletrólito, ele vai atuar em água, tá? Mas a gente não tem essa questão da digestão e da absorção de forma importante, porque o grande sítio absortivo, né, do nosso trato gastrointestinal é o intestino delgado. E aí, traduzindo, né, todas essas informações iniciais para a prática clínica. Bia, você consegue evitar? Eu vi aqui. Então, eu acho que você consegue, Vaninha. Se você entrar, sabe quando aparece a ferramenta, a barrinha de ferramentas? Uhum. Você pode escolher o pointer. Tem uma aí que você, se você clicar em alguma delas, aparece apagar anotações dos usuários. Vê se você encontra. Esse que aqui? eu não consigo. Eu botei a disable annotation pointer. Isso. Tá. E agora você consegue apagar também, Vaninha, deve ter uma borracha, alguma coisa assim. Vê se você encontra. É porque eu não consigo, porque essa barrinha de ferramenta só aparece para quem está compartilhando a tela. Não sei. Não? Tá atrapalhando? Não.
Não tá. A não ser que se você quiser parar de compartilhar e começar a compartilhar de novo para sumir. Se não estiver te atrapalhando. Não tá, não tá. Ó, o pessoal até escreveu aqui que não tá, então tudo bem. Então, vamos lá. Então, algumas condições que, na prática, a gente sabe que pode prejudicar a digestão de proteína. A gastrite atrófica, por quê? Que eu não faço a liberação lá do HCl, né? Porque eu tenho prejuízo em célula parietal, que é justamente quem vai fazer a produção de HCl. Aí, com isso, eu não consigo fazer aquele negócio de transformar o pepsinogênio em pepsina, e aí eu não consigo completar a digestão da proteína a nível de estômago. Uso de inibidor de bomba de próton, por quê? O inibidor de bomba de próton, ele eleva o pH do estômago, e lembra que a pepsina só atua em pH de até 3,5. Quando eu uso inibidor de bomba de próton, prazol, né, são os prazóis da vida, hexameprazol, lansoprazol, né, todos os prazóis, eles vão aumentar o pH do estômago para 5,5, e aí eu já perco essa função, né, essa atividade de pepsina, já que eu gero um quadro de hipocloridria, que é a diminuição da produção de ácido a nível de trato gastrointestinal, a nível de estômago. Isso pode acontecer também pela deficiência de zinco ou de algumas vitaminas do complexo B, que são cruciais para a produção de HCl, tá? Então, às vezes, o nosso paciente, ele tem ali uma questão de alteração de status nutricional, tem um zinco muito baixinho, e quando a gente suplementa zinco, esse paciente dá uma boa melhorada. Outra condição também que afeta a digestão de todos os macronutrientes é a SIBO, é o supercrescimento bacteriano no delgado. Lembra que eu falei que o intestino delgado é o baile lotadão, é a festa VIP. E ali eu tenho uma grande liberação enzimática, seja enzimas de borda em escova como enzimas luminais. Se eu tiver um prejuízo, né, no funcionamento de delgado, eu não consigo digerir nada bem, nem carboidrato, nem proteína, nem lipídio. Um outro quadro, né, que a gente sabe que gera uma alteração na liberação de proteína é o leaky gut, tá? Então, o leaky gut, que é esse intestino super permeável que a gente conhece, a gente sabe que eu tenho prejuízo no funcionamento de borda em escova. Então, as enzimas de borda em escova acabam não atuando da melhor forma possível. E também os pacientes bariátricos, né? Então, paciente bariátrico, seja por mudança de microbiota, seja mesmo pela técnica mais invasiva em cima de intestino, pode gerar, ou o estômago pode gerar também um prejuízo na absorção de macronutrientes como um todo. E aí, gente, o pulo do gato, né, que eu gosto de trazer isso também para vocês, né, na prática, eu também uso enzima quando o paciente refere empachamento ou digestão lenta. Ele fala assim, nossa, eu como, eu fico horas tentando digerir. Se eu comer no almoço, chega no jantar, eu estou arrotando o almoço. Como assim? Você não pode estar arrotando o almoço. O tempo de esvaziamento gástrico é de 1 a 3 horas, né? Então, eu não posso ter um tempo maior do que isso. Esse esvaziamento gástrico, ele está muito relacionado à densidade energética do alimento que eu como. Se eu estou comendo um alimento com uma densidade energética muito alta, eu demoro mais a conseguir esvaziar esse estômago. Se eu estou consumindo um alimento com uma densidade energética baixinha, é mais rápido. Traduzindo isso para a prática, é muito mais fácil eu digerir um suco verde do que uma feijoada, porque a densidade energética de ambos os dois é completamente diferente, tá? Mas às vezes a minha paciente come super bem, aí eu falo assim, mas o que você comeu? Ah, não, eu comi assim um arrozinho integral, uma quinoa, um franguinho, um peixinho e um legume cozido, e eu fico horas tentando digerir. Possivelmente a digestão a nível de estômago dela está lentificada, e aí geralmente o problema ali é proteína, tá? Então ela tem esse empachamento, ela tem essa digestão lenta, ela tem eructação, tudo que ela come ela rota. Aí ela come, rota, não é refluxo, né? Então geralmente isso é um quadro de hipocloridria. E quando esse paciente cursa com alterações absortivas, né, que surgiram a hipocloridria, por exemplo, a deficiência de ferro e B12. O ferro, ele precisa do meio ácido, né, para passar de +3 para +2, para que assim ele consiga ser absorvido no trato gastrointestinal. Lá no trato gastrointestinal, o ferro que é absorvido é o ferro +2, porque ele é absorvido por transportadores de metais. Esses transportadores só reconhecem metais divalentes, ou seja, metal com carga +2. Então, eu preciso que o ferro se transforme para ser absorvido. Se eu não tenho ácido, isso não acontece. Assim como a B12. A B12 precisa do ácido para sair da fração proteica, então eu preciso fazer esse iniciozinho de digestão do estômago. E a B12 precisa se ligar ao fator intrínseco, porque ela só é reconhecida no trato gastrointestinal quando ligada ao fator intrínseco. Se a B12 não estiver ligada ao fator intrínseco,
intrínseco, ela não consegue ser reconhecida pelos transportadores, tá? Então, tudo isso aí vai depender desse meio ácido. Se eu tenho um prejuízo na acidificação, o paciente manifesta sinal e sintoma. E aí, né, o que acontece quando a gente tem um prejuízo na digestão proteica? Eu posso aumentar a alergenicidade da dieta. Porque pensa comigo, se eu tenho uma baixa secreção enzimática, macromoléculas conseguem alcançar o meu trato gastrointestinal. E quando essas macromoléculas alcançam o meu trato gastrointestinal, eu posso ter um reconhecimento pelas células imunológicas presentes no intestino, na lâmina própria, de forma equivocada, né? E com isso eu posso aumentar a alergenicidade da dieta, eu posso sensibilizar o meu paciente e isso aumenta e piora a permeabilidade do intestino, tá? Então, sempre que a gente pensa numa baixa secreção enzimática, a gente pode pensar, né, sugerir, né, um aumento de alergenicidade da dieta, tá? Então, por isso é muito importante que eu consiga digerir os alimentos. E quais são as enzimas que digerem proteína? Então, a gente tem as proteases e a gente tem a pepsina, tá? Essas duas a gente consegue expressar, são enzimas expressas pelo hospedeiro, por nós humanos. A gente também usa, na nossa prática clínica, a bromelina, a papaina e a betaína. A bromelina vem do abacaxi, a papaina vem do mamão e a betaína é um aminoácido que ajuda a gente na produção de HCl. E aí, com isso, a gente consegue fazer a digestão proteica de forma mais adequada, tá? Mas bromelina, papaina e betaína a gente não expressa. Isso é o que a gente pode utilizar no nosso paciente, tá? Agora, protease e pepsina são expressas no nosso trato gastrointestinal. E aí, eu vou contar um caso para vocês. Deixa eu só ver se... Eu vou descompartilhar rapidinho, Bia, para sair. Bom, para ver se sai esse... Rapidinho. Ih, fechei. Peraí. Sem problemas. Bom, vou contar um caso para vocês de uma paciente que eu atendi recentemente. É uma paciente do sexo feminino de 42 anos, médica eutrófica. Ela chegou para mim com a queixa de refluxo, empachamento, gases e intestino irritado. Ela já vinha com um diagnóstico de intestino irritado, tá? E ela tinha uma queixa secundária, que era uma rosácea que não respondia a antibiótico nem nenhuma outra intervenção tópica, nem um creminho, nada funcionava para ela. Ela tinha sempre uma rosácea muito robusta. Nos hábitos, checando os hábitos de vida dela, ela tinha horários irregulares para dormir, para comer, e ela não tinha padrão alimentar, ela ia meio que comendo o que tinha ali para ela, né? Então, ela não tinha essa grande preocupação, não tinha um consumo grande de legumes e verduras, né? Então, aquela vida corrida do médico que a gente conhece. Ela já vinha fazendo uma suplementação de vitamina D e ela estava usando um antibiótico, teatralizal, né, por conta da rosácea. Então, ela ia usar esse teatralizal por 3 meses. E era uma paciente que referia assim, cara, tô cansada de comer e passar mal, né? Porque eu já nem sei o que me faz mal. Tudo que eu como me faz mal, eu tô cansada, né? Eu não quero mais viver assim. E ela estava bem motivada na ideia de que vamos tentar mudar tudo para a gente tentar melhorar os sinais e sintomas, né? Existem algumas literaturas sugerindo, né, de alteração desse eixo intestino-pele, mostrando que a rosácea pode estar ligada a um supercrescimento bacteriano de delgado, né? E olhando para todas essas queixas, né, o refluxo, empachamento, gases, intestino irritado, falei assim, poxa, será que ela não tem SIBO, né, o supercrescimento bacteriano? Eu falei, olha, vamos ver se você tem SIBO, vamos avaliar você, né? E aí eu pedi um teste. Pedi o teste respiratório, né, do hidrogênio expirado. E, para minha surpresa, esse teste veio negativo, né? Ou seja, minha suspeita estava errada, eu errei, né? Então, ela realmente não tinha supercrescimento bacteriano, né? Mas calma, né? Pega a pipoca que eu vou continuar explicando para a gente entender o que estava acontecendo com essa paciente. Não era SIBO, era o quê? Né? E aí eu falei, bom, deixa eu dar uma olhada melhor nesse teste respiratório, né? Então, como é que é feito esse teste respiratório? O paciente vai até uma clínica especializada, ele recebe glicose diluída em água, e a cada 15 minutos ele vai soprar no aparelhinho chamado respirômetro.
Qual é a ideia de eu soprar nesse aparelho respirômetro? É a gente avaliar a produção de hidrogênio. Se ela tiver um supercrescimento bacteriano, quando ela consome glicose, vai haver aumento de fermentação e essa curva vai dar um pico, né? Então, vou ter um pico de liberação de hidrogênio, especialmente após os 60 minutos de teste, né? E aí, o que a gente vê? Ela recebe a glicose, mas ela não tem uma superfermentação. Pelo contrário, começa maior e vai diminuindo, né? Esse começa maior, ele tende a sugerir uma alteração de microbiota estomacal, né? Então, parece que a microbiota do estômago dela estava corrompida e ela já tem aquela fermentação no estômago. O paciente já fala isso para mim, né? Eu tenho uma fermentação no estômago, eu como já fico empachada, tá? Então, você vê que ela consome a glicose, ó, eu tenho um aumento ainda não super robusto, né, mas eu tenho um aumento, sim, da produção de hidrogênio e depois cai, né, quando o substrato alcança o intestino delgado. Então, eu já olhei para esse estômago mais ou menos, falei, olha, esse estômago não está muito feliz com a vida dele, tá? E aí, o que acontece? O que a gente vê na literatura científica? Que o paciente com gastrite atrófica, ou seja, que não produz HCl, ele tem alteração de microbiota, seja a nível de estômago, seja a nível de intestino. A gente observa um supercrescimento de lactobacilos e de veillonella. Veillonella é uma bactéria característica da boca, então ela não tem que estar no estômago, nem tem que estar no intestino, tá? Então, sugere-se que esse paciente com uma hipocloridria, ele curse com uma alteração de microbiota estomacal e intestinal. Vamos continuar. Aí eu tinha solicitado um exame de sangue, né, pra gente dar uma olhada de como ela estava. Quando eu vi a B12 dela, 169, uma paciente que come carne quase que todo dia. Tá? E a gente sabe que valores ideais de B12 são acima de 500. Ao mesmo tempo, né, a ferritina dela baixa, né? Então, uma ferritina de 31. Lembra que eu falei para vocês? A B12 e o ferro vão precisar de HCl para digestão, para absorção adequada posteriormente lá no trato gastrointestinal. Ou seja, a paciente come carne quase todos os dias e ela tem uma B12 baixa e uma ferritina, que é o estoque de ferro, baixa, né? Bom, e ela tinha um exame chamado coprológico funcional, né, que vai avaliar, né, de forma melhor esse funcionamento intestinal. E a gente vê presença de fibras musculares, né, no cocô dessa paciente e proteínas não degradadas, né, no cocô dessa paciente. Né? Então, juntando todas as informações, um supercrescimento bacteriano ali no estômago, uma deficiência de vitaminas e minerais e proteínas, né, não digeridas nas fezes, isso me sugere que a acidificação do estômago dela não está boa, tá? Então, é um sugestivo de hipocloridria e pode ser que haja uma insuficiência pancreática, já que o pâncreas vai liberar enzimas digestivas no trato gastrointestinal que também atuam no metabolismo, na digestão de proteínas, tá? Então, olhando tudo, né, eu tenho uma sugestão de alteração de microbiota estomacal, né, onde eu tenho um pH estomacal que não está ácido bastante, então uma acidificação não satisfatória, com consequente prejuízo na absorção de vitaminas e minerais e uma sugestão de insuficiência pancreática, tá? Aqui a gente precisaria avaliar a elastase pancreática, né? E aí, o que a gente pode fazer para corrigir o pH dessa paciente? A suplementação com zinco, tá? Então, eu coloquei as doses usuais de 20 a 40 miligramas e de vitaminas do complexo B, especialmente o B1 e B3, que vão atuar na produção de HCl. Outra coisa muito interessante, né, para a gente melhorar essa digestão proteica é o chazinho de alecrim. Então, a gente pode colocar o chá de alecrim imediatamente antes, né, o consumo alimentar. Não é muito, não, 120 ml, é dose terapêutica, tá? E também a gente pode usar os chás amargos antes das refeições, porque eles vão melhorar a liberação de enzima a nível de intestino. Os princípios amargos, né, que a gente encontra em chás de dente de leão, carqueja, boldo, ao tocar na língua, eles vão aumentar a liberação tanto de HCl quanto vai aumentar a liberação de enzima a nível de intestino delgado, tá? E o que a gente tinha que fazer? Auxiliar essa paciente a digerir proteína, uma vez que tudo isso aqui é um processo, ela não vai começar a tomar zinco hoje e amanhã vai liberar HCl loucamente, né? Então, eu preciso corrigir todo o funcionamento desse trato gastrointestinal e a gente sabe que intestino leva tempo. Ele recupera, mas eu preciso de tempo e paciência para lidar com ele, né? E resiliência e antifragilidade.
né? Então, a gente entrar com enzimas digestivas de uma vez que essa paciente não estava tendo uma digestão satisfatória, né? Então, a gente vê isso tanto pelas queixas gastrointestinais dela, quanto pela presença de proteínas mal digeridas nas fezes, tá? É interessante que a gente indique essa paciente para um gastroenterologista para a gente conseguir excluir gastrite autoimune e também para a gente avaliar a função pancreática, né? Tanto através de exames de imagem como a elastase pancreática. E o que a gente pode fazer, né? Pensando em enzima, que enzima que a gente pode utilizar para ela? A gente pode usar a Heart-to-Burn Essentials, né? Então, é um mix, né? Onde eu tenho enzimas e alguns compostos, né? Como o gamma-orizanol, né? Que é derivado do arroz, né? Então, ele ajuda a gente a continuar produzindo HCl mesmo em situações de estresse, né? Eu tenho a presença de alcachofra, né? Que também ajuda a gente na liberação de enzima lá a nível de trato gastrointestinal delgado, né? E eu também tenho licorice, né? Então, o licorice, ele é bem interessante quando a gente pensa em alterações estomacais, tá? O licorice é o alcaçuz, então ele tem um efeito ali citoprotetor, ele melhora a liberação de HCl, ele diminui a formação de gás, né? Que é o efeito carminativo que a gente chama, né? Então, a gente pode utilizar uma cápsulazinha antes das refeições, antes mesmo, vou comer agora, você toma a cápsula e come, tá? A gente também pode usar um mix maior de enzimas digestivas, né? Então, onde a gente tem enzima para carboidrato, para proteína, né? Para lipídio. E qual é o legal do Digestive Enzymes Ultra? É a presença da betaína. Lembra que eu falei que a betaína é interessante para aumentar a produção de HCl, tá? 2 cápsulazinhas antes das refeições. Esse aqui já é um mix maior, assim, super interessante para um paciente que tem SIBO, por exemplo. Tudo que você dá para ele, ele fermenta. Tudo que você dá para um paciente com SIBO ou com SIFO, supercrescimento fúngico, é uma questão. Ele está sempre passando mal, coitado. Né? E a betaína auxilia muito nessa questão da produção de enzimas, a produção de HCl a nível estomacal. Ou a gente pode dar, de fato, a betaína e a pepsina, né? Então, voltando mesmo para a digestão proteica, né? Que é justamente o que essa paciente precisa, né? Uma cápsulazinha antes das refeições. Mas os carboidratos? Como é que a gente faz digestão de carboidrato? Bom, a gente já falou, né, que essa digestão ela vai começar na boca e ela vai terminar no jejum, e tem algumas situações também que vão impedir ou atrapalhar a absorção de carboidrato. Então, eu tenho a SIBO, eu tenho a SIFO. O que é a SIFO? É o supercrescimento fúngico a nível de delgado, tá? Então, essas alterações são mediadas por fungo. Que fungo? Cândida, né? Especialmente na sua forma de levedura. Até pouco tempo atrás a gente achava, né, que a levedura não conseguia sobreviver às secreções do trato gastrointestinal, mas a cândida é a cândida, né? Altamente adaptada, e nessa forma de levedura ela consegue colonizar o nosso trato gastrointestinal. Só deixando claro que, assim, todos nós temos fungo no intestino e tá tudo bem, a gente tem que ter mesmo, tá? Porque ele participa do microbioma. A questão é que na SIFO, essa levedura cresce muito, então ela tá em uma contagem que não é saudável pra gente, tá? Doença celíaca, eu posso ter um prejuízo, né, de carboidrato, eu tenho esse intestino completamente espoliado, né, que a gente fala que é esse intestino careca, onde eu tenho atrofia de velocidade, e aí eu tenho prejuízo de tudo, né, não é só de carboidrato, o paciente ele realmente não consegue absorver, lipídio para ele também é super difícil absorver, ele cursa com esteatorreia, não todos, mas alguns, né, então doença celíaca também. Doenças inflamatórias intestinais, né, Crohn, colite, especialmente Crohn, que é mais severa, mais robusta. Intolerância à FODMAP, que é super comum hoje em dia. Intolerância à lactose, que é um dos FODMAPs, né, mas nem todo mundo que tem intolerância à lactose tem intolerância aos outros grupos de carboidratos fermentáveis. O intestino irritado, né, por si só, porque o intestino irritado, ele está o quê? Irritado, né? Então, o intestino irritado, ele não consegue expressar de forma adequada a enzima, tá? O intestino irritado não é uma doença inflamatória intestinal, mas ele cursa com inflamação, tá? Então, é um intestino que está inflamado. E o intestino inflamado, ele não está muito satisfeito com a vida dele, então ele também não quer produzir enzima loucamente, porque cansa, né? Ele já está cansado, ele já está machucado, ele não vai ficar produzindo enzima aleatório, tá? E os quadros de leaky gut, tá? Que é o aumento de permeabilidade intestinal. Além disso, os bariátricos, né? Que tem um comprometimento absortivo, que a gente sabe.
Mas, Vânia, por que a SIBO cursa, né, com alteração na absorção de carboidrato? Imagina, a microbiota está completamente corrompida, né? Essa microbiota corrompida, ela é numerosa, tem mais bactéria ali do que eu deveria ter, né? Então, tem mais de 10 a 5 unidades formadoras de colônia de bactéria nesse intestino. Esse excesso de bactéria irrita esse ambiente, aumenta a inflamação, aumenta o estresse oxidativo, aumenta a permeabilidade e com isso eu tenho um prejuízo na liberação das enzimas de Born-Escova, tá? Então, por isso eu posso cursar com esse prejuízo, né, na absorção de carboidrato e eu também posso ter prejuízo na absorção de gordura, né? E aí esse paciente pode ter o quê? Esteatorreia, né? E além dele cursar com todas as queixas que vocês imaginam, flatulência, dor abdominal, distensão abdominal, né? Então, é um paciente bem sintomático, quando ele tem muita bactéria no intestino delgado. Só lembrando para vocês que, se houver intolerância a carboidratos secundária a um quadro intestinal, ou seja, o paciente está com SIBO e não consegue absorver bem lá a lactose, não consegue absorver bem outros carboidratos, o que a gente tem que fazer? Só dar enzima? Não, a gente vai ter que tratar o quadro base, tá? Então, eu tenho que tratar a SIBO, eu tenho que tratar a doença inflamatória, eu tenho que tratar a doença celíaca, porque ele não vai viver uma vida inteira tomando enzima, né? Então, eu preciso tratar a base, porque tratando a base, o intestino, ele se recupera, né? Então, a gente sabe que essas células intestinais, a cada 4 dias, elas estão se renovando, só que eu preciso dar substrato, eu preciso fornecer energia para esse intestino para ele conseguir fazer isso, tá? E aí, eu preciso tratar o quadro base, ajustar a microbiota intestinal e usar as suplementações para diminuir o sinal e sintoma. Porque quando o paciente nos procura, ele está, assim, desesperado, né? Então, especialmente os meus, né? Então, eles já chegam para mim ali no limite da dor, da irritação, do desconforto. Então, eu preciso, num primeiro momento, aliviar a dor dele, aliviar a queixa, devolver qualidade de vida para esse paciente. Então, ao mesmo tempo que eu trato o quadro base, eu devolvo qualidade de vida para o indivíduo. Quais são as enzimas para carboidratos? Né? A gente tem inúmeras, né? Porque tem as enzimas de Born-Escova e a gente também tem as enzimas luminais. Então, a gente tem a amilase, lactase, maltase, celulase, intertase, alfa-galactosidase, xilase, pectinase. A gente tem muita enzima, tá? Nem todas elas também são expressas pelo hospedeiro. Vaninha, desculpa, você está muda de novo. Pronto. E aí a gente vai fazer a suplementação das enzimas. Mas antes, né, da gente pensar nessa suplementação enzimática, né, que hoje em dia todos os pacientes chegam para a gente e falam assim, os meus, né, especialmente, Vânia, eu quero uma dieta low food map. Eu nem sei o que está acontecendo, ele já vem com esse pedido. Não, mas eu quero fazer uma dieta low food map. Parece até fetiche, né? Só que dieta low food map, para quem não fez, eu sugiro que faça antes de prescrever. É horrorosa, você não pode comer nada, você come 5 alimentos. E aí, o que a gente observa, né, um desfecho negativo, né, da dieta low food map? Eu tenho um prejuízo psicológico muito grande no indivíduo, né? Eu tenho isolamento social, eu desenvolvo medo de comer, né? Então, esse paciente acha que a comida é o inimigo. A comida não é o inimigo. O problema é que seu intestino está doente. O intestino doente não tem capacidade de digerir nem absorver. Então, o problema é a intolerância à food map ou o seu problema é o intestino irritado, uma doença celíaca, é uma SIBO, é uma SIFO, né? Porque hoje em dia todo mundo tem intolerância à food map. Mas por que isso está acontecendo? Não era assim até pouco tempo atrás. Que boom é esse, né, de alteração na absorção de food map? O intestino tem capacidade de produzir enzima. Então, o que está acontecendo, né? E aí, fica aqui o questionamento, né? E se antes da gente pensar em restringir o nosso paciente e deixar esse paciente mais panicado, né, mais isolado socialmente, né? E se antes da gente fazer isso, a gente ajustasse a dieta, diminuindo alimentos hiperfermentadores, né, especialmente lactose, glúten, leguminosas e brássicas, que são os mais fermentadores, mas a gente deixasse os outros, né? A gente deixasse a melancia, o abacate, o cogumelo. Claro que o seu paciente já chega para você e fala assim, olha, cogumelo eu não posso comer, eu faço diarreia. A gente vai retirar. Mas se ele não sofre com aquele alimento, por que eu tenho que retirar? A dieta low food map é uma intervenção, não é um estilo de vida, tá? Então, se ela é uma intervenção, ela é pontual, né? E mais do que isso, ela deve ser individualizada, cada caso uma sentença. Então, eu tenho paciente que pode comer feijão, mas eu tenho paciente que não pode comer feijão. E os dois têm problemas com food map. Então, será que a nossa primeira conduta deve ser restringir 100% esse paciente? Na minha visão, não é. Tá? Então, se a gente ajustasse a dieta,
Se a gente desse nutriente para a mucosa intestinal, ela está com fome. Mucosa intestinal é exigente, ela precisa de um monte de vitaminas e minerais. A gente tem uma superfície de absorção enorme, né? Então, o intestino já é imenso. Se a gente pegasse as microvelocidades e pusesse uma do ladinho da outra, a gente tem uma superfície de absorção enorme, né? E aí as pessoas chegam para a gente com uma vitamina D de 11 e ela acha que esse intestino vai funcionar. Não vai. O intestino ama a vitamina D para controle de permeabilidade. E se a gente desse nutriente para esse trato gastrointestinal? E se a gente usasse enzima digestiva para diminuir a queixa desse paciente e devolver a capacidade de digestão e absorção para esse paciente? E se a gente modulasse o estresse? Quem não é estressado em 2021, né, num período pandêmico? E a gente sabe que o eixo intestino-cérebro, o intestino e o cérebro, eles estão sempre conversando. Eles passam o dia ali, e aí o que acontece? Quando eu corrompo o eixo intestino-cérebro, essa comunicação vira um telefone sem fio, onde o intestino fala, o cérebro não tem dizer, então ninguém está entendendo nada. E o cérebro estressado fica mandando, liberando cortisol para o trato gastrointestinal e o intestino não gosta. E aí altera o funcionamento intestinal, altera o funcionamento do célula enterocromafim, altera a composição dessa microbiota, aí vira o quê? Uma bagunça. Ele não consegue absorver, você está estressado, né? E se a gente ajustasse as noites de sono? Porque as pessoas também não dormem. Elas dormem 2, 3 da manhã, ou elas até dormem 9, mas acorda 3 da manhã, 4 da manhã, pensando no que ela tem que fazer no dia seguinte. As pessoas não conseguem nem mais dormir hoje em dia. E se a gente tirasse o paciente do sedentarismo? Em 2021, não existe mais nenhuma alegação que sugira que o meu paciente deva ser sedentário, tá? Então, o paciente tem que fazer atividade física, inclusive é um grande modulador de microbiota e funcionamento intestinal, né? Então, será que é todo mundo mesmo intolerante a FODMAP? Ou é o nosso estilo de vida que corrompeu a nossa saúde intestinal? A minha ideia, eu estudo há 12 anos intestino, a minha ideia é que o estilo de vida corrompeu nossa saúde intestinal. A minha ideia não, da ciência também é essa, tá? Então, a gente precisa devolver saúde para o intestino e a gente só faz isso através da mudança do estilo de vida, tá? Mas digamos que, de fato, esse paciente não consegue digerir, ele passa mal, né? Ele consome glúten, ele é o sensível a trigo não celíaco, né? Ele consome o sensível a glúten não celíaco, ele consome o produto, ele passa mal, é empachamento, é dor, é desconforto. O que a gente pode fazer para ele? A gente pode introduzir a enzima DPP4, né? A enzima DPP4, ela vai atuar em cima de glúten, né? Então, isso diminui a alergenicidade, é interessante para os pacientes que têm sensibilidade a glúten não celíaco, tá? Isso não é para o celíaco, isso aqui não serve para o celíaco, mas para o paciente sensível a glúten não celíaco serve, tá? Então, a gente pode fazer a introdução da enzima DPP4, essa enzima excelente, você come, até paciente com intestino irritado, você come a pizza e sobrevive a ela, maravilhosa, né? E você pode fazer o uso de lactase, né, para esse paciente que não consegue expressar a lactose. Às vezes, a lactase, às vezes, é um problema mesmo de alteração genética, onde esse paciente não expressa, ou secundário a um dano intestinal. E a gente pode fazer uso também da enzima, das enzimas pancreáticas, né? E é legal essa ideia, né, da gente fazer enzimas veganas, porque a gente tem um público crescente, né? É uma tendência mundial, né? O vegano, o vegetariano, o reducionista, o pescetariano, e muitos deles, especialmente o vegano, que é um estilo de vida, né? É mais do que só o que eu como, né? Ele não vai aceitar fazer uso de algumas enzimas, né? Ou de alguns produtos. E aí a gente pode fazer uso das enzimas veganas, melhorando a digestibilidade da dieta dele, tá? E os lipídios, né? Quais são as condições clínicas que afetam a digestão de lipídio, né? Retirada de vesícula biliar ou lama biliar. Então, eu estava até conversando isso com a Bia, que tem uma paciente que depois que ela retirou a vesícula biliar, ela faz 8 evacuações dia, mesmo utilizando o sequestrante de sal biliar. Não melhora, né? Então, a gente precisa intervir para devolver qualidade de vida dela. Uma mulher jovem, com capacidade funcional, precisa trabalhar, não tem como ela fazer 8 evacuações dia, né? É extremamente desconfortável para essa paciente. Quadros de hepatite, fibrose cística, doença celíaca, esteatorreia ou fezes gordurosas, né? Pode ser por uma doença celíaca, pode ser por Crohn, né? Pode ser por um paciente bariátrico, né? Pode ser um paciente que não expressa enzima e faz esteatorreia, pode ser um paciente alérgico, tá? Pacientes com diarreia de forma constante, eu tenho muito paciente diarreico, né? Insuficiência do pâncreas exócrino, onde eu não consigo fazer a liberação adequada de enzima digestiva, o supercrescimento bacteriano e pancreatite crônica, além dos bariátricos, né? Que tem sempre esse prejuízo absortivo.
Quais são as enzimas que vão digerir lipídio? Então, a enzima mesmo é a lipase, tá? Mas o sal biliar, ele tem um papel fundamental para a absorção do lipídio. Sem o sal biliar, eu não consigo absorver o lipídio de forma adequada, porque o sal biliar, ele não é considerado uma enzima, mas ele é um emulsificante. Ele emulsifica, né, esse lipídio, assim ele consegue, a enzima lipase consegue atuar, e aí depois eu consigo absorver o lipídio, tá? E aí, o que a gente pode utilizar se o meu paciente, por exemplo, retirou vesícula biliar e ficou diarreico, né? Depois disso, nunca mais fez cocô direitinho. A gente pode usar o Digestion GB, né? Então, ele tem, ó, tanto a amilase quanto o sal biliar, né? Isso é excelente, né? Porque aí eu consigo fazer uma absorção muito mais efetiva, né? Ele ainda tem cardo mariano, que é super interessante para a função hepática, né? Suporte hepático, tem um turmeric que vai acelerar essa digestão, né, para pacientes com dispepsia funcional, também é muito interessante. Aí a gente vai usar 2 cápsulazinhas antes do consumo alimentar. E aí vem a pergunta, né, mas Vânia, como é que eu recoloco a enzima? Infelizmente não tem protocolo fechado nem validado, né? Então o que eu trouxe para vocês foi a minha prática clínica, né? Foi o que eu faço no consultório, foi o que eu sei que dá certo, foi juntar informações científicas e traduzir isso para a prática, porque infelizmente a gente não tem um protocolo, uma diretriz, um guideline que norteie o uso, por isso que às vezes a gente fica até meio perdido na hora da intervenção, tá? Além de usar enzima digestiva, eu adoro utilizar chá. O trato gastrointestinal responde muito bem à fitoterapia, na verdade ele adora, né? E aí a gente pode usar o chazinho de gengibre, que melhora a digestão proteica, diminui a formação de gás a nível de trato gastrointestinal, tem um efeito antiemético, né? Então diminui o enjoo no nosso paciente. Eu posso usar o chá de alecrim para digestão de proteína e tem um efeito fungicida bacana, então se a sua paciente tem uma sifo, tem uma cândida de repetição, alecrim é muito interessante para ela. Eu posso utilizar chá de boldo, né? Lembra que esses chás com princípios amargos, o princípio amargo, quando toca na língua, aumenta a liberação de HCl e de enzima a nível de delgado. Eu posso utilizar dente de leão, alcachofra, carqueja, lembrando que eles não podem ser adoçados, né? Nem com adoçante, nem com açúcar, porque eu quero que o princípio amargo toque na língua. Ele tocando na língua, eu começo a ter toda a função desse trato gastrointestinal, tá? Então, eu gosto muito de trabalhar com chá. Os meus pacientes com questões intestinais, eles consomem chá de modo terapêutico, sempre em rodízio, pequenas quantidades. Ninguém vai beber 2 litros de chá por dia. 120 ml, 150 ml, mas bebe um chazinho no meio da manhã, no meio da tarde. Até porque chá tem fitoquímico pra caramba, né? E a gente tá no nosso projeto Forever Young, né? Então, é excelente pra gente continuar antioxidando, né? E aí, ó, coloquei tomar antes ou logo após grandes refeições, quantidades pequenininhas, tá? Não são quantidades imensas. Porque tem paciente que fala, vou tomar chá. Ele acha que é open bar de chá, né? E aí ele quer tomar 2 litros. 2 litros não, tá? Então, tudo em equilíbrio. E como é que a gente vai escolher um mix enzimático? Então, a gente vai ter que avaliar os sinais e sintomas clínicos do meu paciente, né? Avaliar quais são os quadros básicos, quais são as queixas que esse meu paciente traz para mim. Juntar isso com exames, né? Então, vocês viram que lá eu pedi o exame para SIBO, né? O teste respiratório, eu tinha pedido o exame de sangue, né? Então, o coprológico funcional. Então, a gente foi juntando esse quebra-cabeça. E uma anamnese bem feita, né? Observando o recordatório alimentar desse paciente, o hábito de vida desse paciente, o estilo de vida desse paciente. E aí, quando eu junto todas essas informações, eu consigo ser norteada de para onde eu devo seguir, tá? Mas eu não posso esquecer que, ainda que eu esteja usando a enzima digestiva, eu preciso da dieta saudável sem ultraprocessados, que não tem jeito, né? Parece meio que chovendo molhado, a gente fala disso o tempo todo, mas assim, não tem para onde fugir, né? Isso é unanimidade, isso é uma verdade científica. A gente tem que comer bem, então a gente tem que ter um padrão alimentar saudável. Lembrando que não tem alimento milagroso, a gente fala aqui de padrões alimentares. Padrões alimentares é um conjunto de hábitos seguido por uma população por determinado período de tempo, tá? Então, eu preciso que os indivíduos comam bem no longo prazo, não 3 meses enquanto ele é meu paciente, né? É o que eu falo pro meu paciente, você vai viver mais uns 50 anos, a expectativa de vida no Brasil está aumentando. Então, eu quero que você seja saudável por 50 anos, não só pelos 3, 6, 1 ano que você é meu paciente. Então, o que a gente tem que fazer é incutir hábitos saudáveis na vida do nosso paciente, porque nós, nutricionistas, somos, antes de tudo, educadores, né? Então, somos todos educadores. A gente educa o paciente a se alimentar melhor e para que ele, a longo prazo, não seja dependente das
gente, para que ele consiga entender o que faz bem e o que faz mal, tá? Então, a gente precisa ainda cair na ideia da dieta, do hábito alimentar, dos padrões alimentares. Lembrando que não adianta usar enzima se continuar comendo alimento ultraprocessado que fica 3 anos na prateleira e não estraga porque nem o fungo se interessa por ele, né? Então, a gente precisa retirar isso da vida do paciente. Isso é uma orientação geral da OMS, não é uma orientação para 1, 2 ou 3 pessoas. Até, ó, nesse artigo aqui que eu trouxe para vocês, a gente tem quase 34 mil adultos, né? E a gente viu, né, que o aumento no consumo de ultraprocessados estava positivamente associado tanto ao risco de síndrome do intestino irritado, quanto ao quadro de dispepsia funcional com um P bem significativo. O que é dispepsia funcional? Aquele paciente que come e fala assim, eu como, dá um negócio, sinto um negócio, um baixamento, uma má digestão, eu não sei explicar o que eu sinto. Aí você manda ele fazer exame, não tem nada, faz colono, faz endoscopia, tem nada, mas ele tem queixa. Né? Então, isso é o quê? Dispepsia funcional. Geralmente, esse paciente é tratado com prazol, né? Mas a gente viu que essa dispepsia funcional pode também estar associada ao uso de ultraprocessados, que é uma máxima, né? O paciente come super mal e acha que vai digerir bem a beça, né? Então, a gente tem isso no consultório, mas às vezes ele tem uma má digestão proteica, ele não acidifica o meio, né? E aí, com isso, eu corrompo toda a liberação enzimática ao nível de trato gastrointestinal, corrompo o microbiota, não tem como ele digerir bem de fato, né? Então, será que eu vou dar prazol para todo mundo? Né? Tanto é que, hoje em dia, as orientações sobre prazol use somente quando necessário, tá? De forma geral, não faça a intervenção, né? Porque a gente conhece o risco do uso contínuo desse tipo de medicamento. Então, o que a gente tem que fazer, novamente, é mudar o padrão alimentar do paciente, mudar o estilo de vida e intervir com suplementação sempre que necessário, para que a gente consiga devolver qualidade de vida para o indivíduo. Distúrbios intestinais diminuem muito a qualidade de vida do nosso paciente, né? Então, ele chega muito queixoso, porque ele não consegue ser feliz, ele não tem vida social, né? E o ser humano é isso, é um ser de contato. A gente precisa estar numa sociedade inserido, a gente precisa pertencer, né? E quando a gente está fora, a gente está à margem da sociedade, a gente não consegue ser feliz, tá? Essa é a verdade. Então, a gente precisa incluí-lo nisso. E para isso, eu preciso diminuir as queixas gastrointestinais do meu paciente. E as enzimas têm um papel maravilhoso na prática clínica. Quem não testou ainda em si, sugiro que teste, né? Eu sempre falo para testar antes na gente, para depois testar no paciente, porque a gente precisa conhecer as queixas que o paciente vai trazer para a gente, tá? Espero que vocês tenham gostado. Esse é o meu Instagram, me sigam porque eu sou legal, né? E o Instagram também dos cursos que eu tenho, quem precisar falar comigo, tá meu e-mail aqui. Obrigada. Obrigada, Vandinha.